Olá, torcedor vascaíno, torcedora vascaína, boa tarde para todo mundo. Vamos falar sobre o jogo de ontem, um pouquinho. No Couto Pereira, Vasco da Gama 1, Coritiba 1. O gol do Vasco marcado por Tietê e o gol do Coritiba, gol contra do Saldívia. Um jogo em que, pelas circunstâncias, foi um resultado ruim. Você vai falar, ué, mas você joga fora de casa e empata, é ruim? Dependendo das circunstâncias, sim. E foi o caso de ontem. O Vasco que teve a vitória oferecida a ele. A vitória estava no colo do Vasco até os 46 do segundo tempo, quando o Coritiba empata o jogo. Sobre a partida, o Coritiba começou melhor na questão do ímpeto, na questão de tomar a iniciativa do jogo, porém foi uma equipe limitadíssima, com poucos recursos técnicos e com poucas possibilidades de ferir o adversário. O Coritiba teve volume, o Coritiba chegou, mas não assustava. Se fosse uma equipe melhor, o Vasco sairia derrotado do Couto Pereira. Sobre o Vasco, começou a jogar a partir dos 12 minutos do primeiro tempo, numa jogada em que o David chega na linha de fundo, cruza para trás e o Thiago Mendes isola a bola. A partir dali, o Vasco passou a entrar na partida. E de que forma o Vasco entrou na partida? Aproveitando-se da saída de bola ruim da equipe paranaense, uma equipe, como eu disse, limitada e que tinha dificuldade na saída de bola. O Vasco jogou de forma aproximada pelos dois lados do campo. Eu consegui perceber, por exemplo, Nuno Moreira, Lucas Piton e o Thiago Mendes fazendo uma espécie de um triângulo pelo lado esquerdo, Paulo Henrique Marino e o Tietê pelo lado direito. A defesa firme com Robert Renan e o Saldívia, estavam jogando bem. O Hugo Moura fazendo uma espécie de um terceiro zagueiro. O Vasco, quando tinha a bola e saía para jogar, tinha uma saída de 3, com o Hugo Moura recuando, ficando entre os dois zagueiros. E o Vasco começou a jogar de forma aproximada e organizada, chegando à frente, empurrando um pouco o Coritiba para o seu próprio campo. E assim o Vasco fez dos 12 aos 23 minutos do primeiro tempo, aonde aos 23 o Vasco abre o placar, numa boa jogada desenvolvida pelo lado direito, toques, aproximações, e o chute do Tietê dentro já da grande área, chapando de perna esquerda, acertando o canto direito do goleiro do Coritiba. Aos 23, então, o Vasco fazia 1-0. A partir dali, o Vasco parou de jogar, o Coritiba se lançou à frente, mas, como eu falei no começo, com uma qualidade terrível de jogo, o time que chegava até a rondar a área do Vasco, mas não tinha qualidade de definição, não tinha qualidade para colocar o Léo Jardim para trabalhar. A única finalização com perigo do Coritiba no primeiro tempo foi uma saída errada do Hugo Moura, que perde a bola. O Pedro Rocha rouba essa bola, entra na cara do Léo Jardim e chuta fraco no meio do gol, em que o goleiro do Vasco conseguiu defender sem maiores problemas. No segundo tempo, o Vasco veio ainda pior, porque se sabia que o Coritiba iria para frente por estar perdendo o jogo, ia deixar espaços atrás, e o Vasco foi incapaz de contra-atacar. O Vasco só teve um contra-ataque no segundo tempo inteiro, e não machucou, não feriu a defesa adversária. Então o Coritiba rondava, cruzava a bola na área, muito chute para o alto, muito chute errado por parte do Coritiba, mas o Coritiba estava indo, e o Vasco não conseguiu aproveitar os espaços que teve. O Renato fez as alterações, entraram lá João Vitor Mutano, o Avelar, Brenner, Matheus França, e nenhum deles eles conseguiram manter o ritmo que o Vasco teve dos 12 aos 23 minutos do primeiro tempo. O ritmo do Vasco caiu, e isso mostra o quanto o elenco, ele é limitado, o elenco do Vasco, é um elenco que precisa de reforços urgentes, porque quando um Cuiabano da vida não joga, quando um Andrés Gomes da vida não joga, os que entram não mantêm o ritmo dos titulares.
E o Vasco sentiu muito a falta desses dois jogadores ontem. O Coritiba tanto foi, que chegou uma hora que não teve jeito. É aquela história do água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por mais que o Coritiba chegasse de forma atabalhoada ou com falta de qualidade, o Coritiba tinha dois jogadores que são diferentes em relação ao restante do time. O Lucas Ronier e o Josué. O Josué é português. O Lucas Ronier era um jogador que fazia boas jogadas pelo lado direito de ataque do Coritiba, dando trabalho ao Lucas Piton, que jogou por ali, e depois ao Avelar, que entrou no seu lugar. Então, tinha a questão da recomposição, que o Nuno não estava fazendo bem, o Matheus França também não, e o Lucas Ronier, que já até fazia um bom jogo no primeiro tempo, no segundo manteve esse bom rendimento, e ele inicia a jogada do gol. Ele, pelo lado direito, ele faz uma inversão da direita para a esquerda, ao cruzamento da esquerda para dentro da área, e aí há a falha do Léo Jardim, que tem uma dificuldade incrível de sair do gol, ele não sai do gol. Há dentro da pequena área uma disputa entre o Pedro Rocha e o Saldívia. O Saldívia ficou na dúvida se atacava a bola ou se marcava o Pedro Rocha. E aí acabou se embolando todo, não soube o que fazer, acabou jogando a bola para dentro do próprio gol, dando o gol de empate e merecido ao Coritiba. O Coritiba que mesmo com falta de qualidade, mesmo se mostrando um time deficiente, foi um time que foi para cima. Foi um time que foi. Falei, deixa eu ir para ver o que acontece. Foi premiado com o gol e o Vasco foi castigado. Porque o Vasco sequer teve a capacidade de manter a organização que teve dos 12 aos 23 do primeiro tempo. Não conseguiu manter dos 23 até o final. E não conseguiu manter isso durante todo o segundo tempo. Se o Vasco conseguisse minimamente se organizar para contra-atacar, teria enfiado pelo menos uns 2-0 e matava o jogo. O Vasco foi incapaz e o Coritiba empatou o jogo. Próximo jogo do Vasco, sábado, 9 da noite, em São Januário, contra o Botafogo que vem de vitória contra o Mirassol. O Botafogo estava lá na zona de rebaixamento, mas não é time para estar lá. É um bom time, se acertar no treinador, vai avançar na tabela de classificação. O Vasco vai ter a volta do Andrés Gomes. Não sei se o Cuiabano volta. O Cuiabano está com problema de desconforto, pode ser que jogue, pode ser que não. E a baixa foi a saída do Brenner. O Brenner machucou o joelho, não se sabe ainda a gravidade da lesão. Ele vai passar por exames de imagem para se detectar qual foi o real problema. Beleza, pessoal? Então é isso. Coritiba 1, Vasco da Gama 1. Nos vemos no próximo vídeo após Vasco e Botafogo. Beleza? Um abraço e até lá. Tchau, tchau.